E o tema de hoje é filhos que trabalham na empresa dos pais. Ô Chiro, bom dia. Olá Zé, bom dia. Bom dia Larissa. Bom dia. Bom dia para você que nos assiste. Então hoje o tema é bem interessante, por quê? Nós vamos falar de empresas familiares. E quando a gente fala de empresas familiares, nós temos exemplos que deram certo e outras que precisam se alinhar e precisam inclusive contratar consultorias para poder fazer essa transição. Eu trouxe aqui algumas informações no telão e nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de se trabalhar na empresa dos pais. Quais são as vantagens? Uma delas é a continuidade da empresa, que a gente chama de sucessão. Então, muitos pais acabam criando as suas organizações para que os filhos depois façam, essa gestão. Eu conheço, por exemplo, empresários que perceberam que os filhos não têm perfil para isso e acabam se frustrando e não conseguem enxergar um futuro para essa empresa, principalmente porque vai ter que profissionalizar e aí daqui para frente ele vai pensar em vender a empresa ou então ver uma nova forma de fazer empreendedorismo. A segunda vantagem qual é? Existe uma confiança natural. Então, filhos que acabam entrando na empresa dos pais para se trabalhar, por ser uma família, você tem aquela confiança já inerente de pessoas que trabalham na empresa e aonde você tem toda aquela cultura também. Então a cultura é uma das vantagens, porque você sabe que toda empresa existe a cultura do dono, ou a cultura da dona, então isso ajuda muito. Eu fiz uma visita em uma empresa familiar e aí eu conversei com uma herdeira. Ela trabalha na empresa dos pais, que tem uma instituição de ensino. Vamos ver o que ela fala aqui sobre esse assunto de trabalhar na empresa dos pais? Olá, me chamo Lorena, trabalho em uma instituição de ensino, uma empresa familiar. E estou aqui para falar rapidamente de uma vantagem e uma desvantagem em se trabalhar numa empresa familiar. Uma vantagem é você reconhecer toda a experiência acumulada dos seus pais. Então você está aberto a reconhecer essa experiência e abraçar ela como uma grande vantagem e visão do mercado, pode te dar uma boa segurança para a área que você está inserido. Uma desvantagem seria no estilo de gestão. O estilo de gestão antigo acaba sendo um estilo de gestão mais centralizador, um pouco mais com paradigmas um pouco mais difíceis de ser quebrado, ou paradigmas antigos. E essa gestão nova traz uma gestão mais participativa, de compartilhar atividades, algo que inclusive na nossa instituição de ensino já estamos trabalhando bastante e tem mostrado grande resultado. Então, desde já agradeço a oportunidade de estar participando dessa enquete, e deixo aqui minha contribuição. Muito obrigada. Olha só que interessante que ela falou, a Lorena disse, o choque de gestão entre as diferenças de idade. Todos sabem, eu sempre bato aqui no nosso telejornal sobre a velha e a nova economia. Então, os jovens entram com uma cabeça de nova economia e se ele não consegue convencer os pais com relação à velha forma de se fazer negócio, que tem que se mudar, você começa a ter um conflito interno. Agora vamos para o telão aqui para mostrar quais são as desvantagens de filhos que de repente acabam trabalhando nas empresas dos seus pais. Uma qual é? É a zona de conforto. Todos sabem que sempre vai existir aquela situação do sangue da mesma família e aí você tem filhos que acabam não tendo a disciplina de ir, de repente, naquele horário das 8 horas comerciais que normalmente uma empresa funciona. E aí se tem prova na faculdade no outro dia, ele pede para ser dispensado, ou se vai para uma balada no meio da semana, ele não vai trabalhar no outro dia. Então essa é uma das grandes desvantagens porque o filho às vezes não tem a disciplina e acaba ficando na zona de conforto. A outra qual é? Conflitos de pontos de vista. É o que a gente acabou de ouvir da Lorena, que ela disse que pode haver esse conflito da velha geração para a nova geração. E aí quando não tem um consenso, acaba gerando essa possível briga interna. E a guerra de poder? Eu já vi muitas empresas onde irmãos acabam disputando o poder. E até eu já percebi que tem algumas organizações que o filho quer assumir a posição do pai antes do tempo. Então, isso pode causar um possível problema e é uma das desvantagens. Eu também estive em uma outra empresa familiar aonde o filho, o Márcio, acabou optando trabalhar fora da organização. Vamos ver o que ele diz?
Bom dia, meu nome é Márcio, eu tenho 28 anos, sou formado em administração de empresas e a minha família tem uma empresa fabricante de uniformes profissionais em Manaus. E há 6 anos atrás, quando eu saí da faculdade, eu optei por ter uma carreira fora do negócio da família e eu estou há 6 anos na área comercial de uma companhia multinacional. Uma vantagem que eu vejo em relação a isso é que, trabalhando fora do negócio da família, você tem uma possibilidade de se autoafirmar pelas suas próprias pernas. E eu acho que começando uma carreira no negócio da família, você sempre vai ser visto pela organização como filho do dono. E eu acho que esse tratamento diferenciado pode prejudicar um pouco o amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. Eu estou muito feliz com a minha escolha porque eu vejo o quanto que esse contato com a realidade do mundo corporativo, em que você é avaliado de acordo com os resultados que você entrega para a organização, e somente por isso, né, eu vejo o quanto que isso foi importante para o meu crescimento. Mas eu não acho que tem caminho certo ou errado, nem mais fácil ou mais difícil. Eu acho que é realmente uma escolha individual. Cada um tem que refletir e optar pelo que faz sentido de acordo com a sua vida. É isso, muito obrigado e boa semana. Essa opinião do Márcio no final é bem interessante porque não existe certo ou errado, né? Eu acredito que são os processos das escolhas. Então o pai, eu acho que não deve nem forçar o filho a trabalhar na sua organização e nem também fazer com que ele faça essa opção para fora. Então é um processo de escolha e nós somos frutos da nossa escolha. Apesar de que eu acredito que, é uma opinião própria, quando você trabalha fora no início, você aprende muito mais e você não tem o crachá de filho do dono. Mesmo que você comece como estagiário, sempre quem é o herdeiro vai ser visto pelos outros colaboradores e colegas de trabalho como o filho do dono. É o que o Márcio estava falando, né? Essa questão de autoafirmação, né? De não, eu vou conseguir andar com as minhas próprias pernas em outra área. Agora tem muito isso de sofrer até com outro colaborador, que você está fazendo a mesma coisa, e diz, não, mas ele é protegido porque ele é filho do dono. Então, sempre, Larissa, vai ter esse estigma que o Márcio disse, né? Mesmo você sendo filho do dono, mas trabalhando, iniciando, né, na base da pirâmide de uma organização, os outros colegas, em determinados momentos, não vão querer conversar de igual para você, porque sabe que se falar alguma besteira ali, provavelmente esse comentário vai chegar aos ouvidos do dono. Então não existe, né, essa situação de que você é mais um colaborador, apesar de levar o sobrenome da família. E aí, no seu caso, Oshiro, você vem de uma família de empreendedores, né? Com o que você traz de exemplo? Eu tenho 2 exemplos, né? Uma que eu era, né, sócio de 2 empresas familiares, fiz a opção por sair das organizações, hoje cada um toca o seu negócio, por uma opção mesmo, por uma escolha, né? E hoje eu foco somente na minha organização. Os meus filhos me perguntam se vão trabalhar na minha empresa. O Felipe e o Thiago, eu prefiro que primeiramente eles busquem a experiência lá fora, consiga a disciplina e consiga buscar essa responsabilidade lá fora, e se eles provarem que eles são muito bons lá fora, eles podem voltar. Ou não, aí depende da escolha de cada um. Mas a minha opção é que eles aprendam lá fora primeiramente. Essa caminhada sozinho, né, faz uma diferença para aprendizagem e para amadurecimento também. Chegar tudo pronto ali e tocar o barco, né? Tem que aprender o processo. É a famosa zona de conforto e a zona de busca de responsabilidade, né? Então, acho que isso aí faz uma grande diferença na formação do profissional. Ok, obrigada, Oshiro, pelas suas informações de hoje, por todas as dicas e desde já, uma excelente semana para você. Obrigado, boa semana a todos. Boa semana.